Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139, versos de 13 a 16. Salmo 139, versos de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16, vamos ler juntos? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre a santidade da vida no ventre materno. A santidade da vida no ventre materno. Não existe a palavra aborto na Bíblia, porque da perspectiva bíblica judaico-cristã, o aborto seria um assassinato. Por isso que tem um mandamento: não matarás. Os filhos, no contexto do Antigo Testamento, são vistos como bênçãos de Deus. E a mulher judaica, ela via o não ter filhos como uma maldição de Deus. Por isso que não passava na mente, no coração dos crentes do Antigo Testamento, do povo de Deus do Antigo Testamento, esse assunto aborto. Mas esse assunto veio à tona essa semana. Uma menina de 11 anos que foi estuprada por um adolescente de 13 anos. E houve a batalha jurídica, e quando foi essa semana, uma criança de 7 meses foi abortada. E a sociedade discute farisaicamente, hipocritamente, porque o problema não é somente o aborto em si, são as consequências disso. Consequências para uma criança de 11 anos, o que vai ser dela daqui para diante? Mas é interessante, porque no Brasil hoje, segundo as estatísticas, nós temos 1 milhão de mulheres que abortam clandestinamente. 1 milhão. O Código Penal brasileiro reconhece que o aborto é crime e há uma pena prevista de 1 a 3 anos, mas existem as exceções, como estupro, risco de morte da mãe e anencefalia, ou seja, quando o feto nasce com problema de formação cerebral. Nos Estados Unidos, esta semana, o Supremo Tribunal Federal revogou uma lei de 1973 sobre o direito nacional do aborto. E agora, os 50 estados americanos, eles irão legislar sobre a matéria, porque lá cada estado legisla sobre essa matéria. Mas é interessante, porque nesse período, de 1973 a 2020, 63 milhões e 600 mil abortos foram realizados legalmente nos Estados Unidos. Isso significa 186 abortos por 1.000 crianças, 2.548 abortos por dia, 106 abortos por hora e um aborto a cada 34 segundos. Isso nós estamos falando de Estados Unidos da América, legalizado, país de origem protestante. O X da questão sobre esse assunto é se o feto é ou não o ser humano vivo. O feto é uma pessoa? Se o feto é uma pessoa humana,
então não existe nenhuma justificativa, seja ela legal, seja ela religiosa, ideológica, circunstancial, que justifique o aborto. Aí você diz, não, pastor, o senhor é muito teórico. Então, eu estou colocando a coisa da perspectiva bíblica. E eu quero dizer, se você está aqui, se você está nos assistindo, e você cometeu aborto alguma vez na sua vida, Deus te ama, Deus te perdoa, Deus pode restaurar a sua vida, sarar você de tudo isso. Nós não estamos aqui para tripudiar sobre aqueles que praticaram, mas o que nós precisamos entender do ponto de vista de igreja, do ponto de vista de cristãos, qual é a visão bíblica? O que a Bíblia fala sobre a vida humana? Eu quero dizer para você que em 11 semanas, um feto, um ser humano já está formado. Eu quero chamar a sua atenção a alguns textos. Veja, por favor, lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 15, quando é anunciado o nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim: pois ele será chamado grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. O que diz mais? E será cheio do Espírito Santo, já do ventre o quê? Materno. Ele vai ser cheio do Espírito Santo na condição de feto. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele habita em pessoas. Então o que a Bíblia está ensinando aqui é que João Batista é gente, é pessoa dentro do ventre materno. Mas vamos caminhar para o versículo 41, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Jesus, ou Maria, foi visitar Isabel no São João. Jesus nasceu no Natal. Então a criança devia ter aí uns 3 meses de vida, né? E diz o texto, leia comigo aí, por favor, o que diz? Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Então a criança, ouvindo esta saudação de Maria, ou seja, a criança já tinha percepção do mundo externo. Grife essa palavra criança que aparece aí no grego, a palavra brephos. E essa palavra lá no capítulo 2, versículo 12, 2:12, diz assim: isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Essa criança aqui já é uma criança nascida, é Jesus Cristo. É a palavra brephos. Isso significa que, na linguagem de Lucas, que era um médico, que inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que uma criança é criança na barriga da mãe, e ela é uma criança depois de nascida. De nascida. Jó, capítulo 31, versículo 15. Por favor, leia comigo Jó 31, versículo 15. Vamos ler juntos? Está na tela aí, o que diz? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou da madre? Então a vida humana começa na concepção. Na concepção. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos... Eu chamo o Salmo 139 do Salmo das grávidas. O Salmo 71 é dos velhos, dos anciãos. Então se você estiver grávida, ou se você for engravidar, quando você se engravidar, recita o Salmo 139 todo dia, para que seu filho não nasça uma criança assombrosa.
mas para que ele seja construído por Deus de forma assombrosamente maravilhosa. O Salmo 139, vocês sabem, fala da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus, os três atributos de Deus. E a onipotência de Deus está relacionada à criação da vida humana. E aqui, nesses versículos, eu queria que você acompanhasse o raciocínio exegético do texto, e eu não quero aqui, de forma nenhuma, forçar o texto, mas apenas, a partir da exegese bíblica, você entender a grandeza e a beleza do que Davi está nos ensinando aqui. Veja, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, leia comigo o versículo 13, o que que diz aí? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que Deus, ele tem o direito de propriedade da vida humana. Todo ser humano pertence a Deus. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida ou permite que a vida seja tirada. Veja nesse verbo que aparece no capítulo, no versículo 13. Pois tu formaste. Formaste. Esse verbo formar no hebraico significa criar. É o verbo canar. Mas o verbo canar, ele não apenas dá essa ideia de formação, de criação, mas de formação para si. Aquele que forma, aquele que cria, ele é o proprietário, ele é o dono. Abra a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, versículo 6. Diz assim, é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu, te fez e te o quê? Estabeleceu. Preste atenção, que a ideia é a mesma palavra no hebraico, caná, significa que aquele que cria, aquele que é o pai originador, ele é também o dono, o possuidor. Então, a vida humana pertence a Deus. Ele é o dono da vida humana. Irmãos, quando você fala da vida humana, e aí entra no campo do aborto, de 1 milhão de mulheres que cometem aborto, aquelas que são ricas, tem as clínicas abortivas e paga bem. Mas 250 mil, ou seja, 25% dessas mulheres, elas vão cair no sistema público de saúde. Por isso que muitos entendem o aborto como um problema de saúde pública. Mas os movimentos, tanto políticos e ideológicos, como o feminismo, eles entendem que a mulher é dona do seu corpo. E ela pode, conscientemente, praticar o aborto porque ela é dona do corpo. Mas a gente se esquece que na economia de Deus, Deus perpetua a raça humana usando o útero da mulher. E aquela criança, aquela vida que está ali, pertence a Deus. Deus é o dono de cada vida. Por isso que nós temos que proteger a vida humana no útero de uma mulher. Temos que ter essa preocupação. Temos que ter essa visão, essa perspectiva. Mas em segundo lugar, veja por favor, Deus tem um direito de propriedade, porque Ele é o Criador da vida humana. Em segundo lugar, cada vida humana
para Deus, cada vida criada por Deus, deve ser tratada com especial reverência. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, você descobre lá também que o homem foi criado alma vivente. Diferentemente dos animais, quando uma criança ela é gerada, não é gerada somente o seu corpo, com todos os seus DNAs ali, com todo o seu DNA, com toda a sua estrutura singular, individual. Naquele momento, o espírito daquela vida passa a existir. Então, preste atenção que esse texto aqui vai nos mostrar, e eu chamo a sua atenção para o versículo 13, quando ele diz assim: tu me teceste no seio de minha mãe. Quem foi que teceu aqui? Quem é o tecelão? É Deus. E é tão importante nós entender isso aqui, porque tecelar no hebraico significa tricotar. Significa o envolvimento pessoal de Deus na criação no útero. A ideia aqui, quem é do Ceará, é uma mulher rendeira. Ela vai tocando trocando aqueles bagos lá, que ele vai dando para que o tecido seja feito. E a beleza do tecido está justamente na capacidade que o Criador tem. Mas é interessante. Diz assim, eu queria chamar a sua atenção para o texto que diz assim: pois tu formaste o meu interior. Sabe o que significa a palavra interior aqui? A palavra rins. Até nos sacrifícios, no contexto hebraico, a única parte a ser destruída, a ser cortada, os rins, porque os rins representavam a parte mais íntima. Mas, metaforicamente, os rins significa o coração, significa o espírito. Você não vai dizer para a Luciana: Luciana, eu te amo com todos os meus rins. Você não vai dizer isso para ela. Você não vai dizer para a sua esposa: eu te amo com todos os meus ventrílocos, do meu coração. Porque íntimo aqui significa que é a ideia da criação do ser, do espírito. Vocês estão entendendo ou não? É a parte mais íntima do ser humano. E eu queria chamar a sua atenção, porque Deus, Ele está envolvido. Pensa você que está grávida aí, né? Seu marido não está envolvido. Ele não está nem aí. Mas Deus está. Deus está envolvido todo dia. Ele está como um tecelão, trabalhando. É por isso que no versículo 14, veja que coisa linda, 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Meus irmãos, tem gente que nasce assombrando. Não é isso? O texto diz: assombrosamente maravilhoso me formaste. O que é que significa a palavra assombrosamente? Significa aquilo que causa espanto, admiração. A ideia aqui é de respeitar. A ideia aqui é de requerer reverência e temor. Em outras palavras, quando Deus nos fez, Ele nos faz de uma forma tão maravilhosa. Eu não sei se você já teve essa experiência de pegar um recém-nascido
e você olhar para essa criança e dizer, essa criança foi assombrosamente, né? Maravilhosamente o quê? Criado. É perfeito, é maravilhoso. E aí nós temos que, ao olhar para o ser humano, entendendo que ele é a imagem e semelhança de Deus, ele deve ser respeitado, não por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele faz, mas pelo fato dele ser uma criatura de Deus. Ele pode estar jogado lá na Cracolândia, pode estar morando na rua, pode estar em qualquer lugar do mundo, ele continua sendo singular. Vocês estão entendendo ou não? Então você vai dizer, pastor, eu não sou uma pessoa assombrosa, mas eu fui assombrosamente, maravilhosamente o quê? Criado por Deus. Mas a palavra maravilhoso é mais bonita ainda. Maravilhoso significa algo extraordinário, além da nossa capacidade de compreender e de entender. Eu estava com a Alice ontem e fiquei olhando para os olhos azuis dela. Eu sou zarolho. É um negócio maravilhoso. E parece que quando o cara é mais feio, mas a graça é abundante. Né? A graça é abundante. Olha para os seus netos, olha para os seus filhos. Olhe para a vida humana e veja a beleza da vida humana. É uma máquina perfeita. Por isso que nós temos que respeitar, valorizar. Por isso que diante de Deus você não pode tirar a vida humana. Você não tem o direito de tirar a vida humana. Terceiro lugar, Deus tem um direito de propriedade da vida humana. Cada vida criada por Deus deve ser tratada com especial reverência. Terceiro, Deus projetou o útero da mulher para ser um lugar de proteção e nutrição. Todo mundo aqui acredita que Deus criou a mulher, não criou? Então Deus não colocou o útero no homem, botou o útero na mulher. O primeiro homem não veio da mulher. A mulher veio do homem, da costela. Mas a partir daquele momento, todo ser humano nasceria de uma mulher. Ou do cruzamento de um homem com uma mulher. A perpetuação da espécie humana está aí. E é tão interessante porque veja, no versículo 15 diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas o quê? Da terra. Presta atenção que poeticamente, esse termo oculto é a palavra para útero. Oculto. Essa palavra hebraica, no oculto, significa uma cobertura, um abrigo, um esconderijo. O bebê, quando ele é concebido, ele fica escondido e protegido no útero materno. Por isso que tem alguns que são tão folgados, que eles estão tão bem, que na hora de nascer dá trabalho. Então o útero materno foi criado justamente com esses dois propósitos, proteção e nutrição. Porque durante o período dos 9 meses lá, ele recebe todos os nutrientes para o seu desenvolvimento, para a sua formação. Lá no Salmo 91, diz assim, aquele que habita no esconderijo do... Esconderijo, oculto, é a palavra aqui, para útero. Deus vê
e acompanha o desenvolvimento do bebê no útero materno. A expressão profundezas da terra também é uma palavra poética que é sinônimo de oculto para descrever o ambiente em que a criança é formada, é tecida, é criada por Deus. Presta atenção. 18 dias após a concepção, a criança tem os seus primeiros batimentos cardíacos. 6 semanas, as ondas cerebrais podem ser medidas. 8 semanas, estômago, fígado, rins estão funcionando. Suas impressões digitais são formadas. 9 semanas, a criança já sente dor. A partir da 18ª semana, a criança já é um ser completo. Completo. 4º lugar, Deus, Ele molda pessoalmente o bebê. Versos 15 e 16 diz: os teus olhos, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Novamente, formado e entretecido. E diz: os teus olhos me viram a substância uniforme. A ideia aqui é de que houve um acompanhamento de Deus. Os olhos de Deus estavam acompanhando aquele processo de gestação. Então, Deus, Ele é especialista em pré-natal. Ele acompanha. E é tão lindo isso aqui, irmãos, porque entretecido significa tecidos juntos, tecer habilmente, escolhendo e misturando cuidadosamente as cores para produzir um belo produto. Substância ainda informe significa, golem no hebraico, embrião ou feto. Significa que assim como Deus, Ele cria um vaso, e nós somos um vaso nas mãos do oleiro, a ideia aqui é que Deus molda pessoalmente cada bebê no útero materno. Mas eu quero concluir, 5º lugar. É que Deus, Ele tem um plano. Tem um plano para a vida de cada criatura antes mesmo dela nascer. Ele diz assim, no versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia o quê? Ainda. Deus tem um plano e um propósito para a vida de cada pessoa. E esse plano aqui está dentro da vontade perfeita de Deus, soberana de Deus, relacionada à obediência a Deus. Mas existe a vontade permissiva de Deus. Então a criança que ela é abortada, a criança que é assassinada ainda no ventre materno, ela não poderá jamais em sua vida desfrutar desse plano estabelecido por Deus. Quem mata uma criança, mata o futuro. Por isso, meus amados irmãos, que o diabo investe hoje na nossa sociedade para destruir as nossas crianças. Porque sem criança não tem futuro, sem criança não tem esperança, sem criança não há perspectiva. Veja, por favor, livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, no versículo 5. Vamos ler juntos? Vamos ler? Jeremias 1, 5. O que diz? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Preste atenção que você não é um rascunho, tá?
Deus fez um projeto para você. Deus sabia quem é você. Deus tinha um plano para você. Você nasceu não porque furou a tabela ou a camisinha furou. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E Ele tem um plano para a sua vida. E você tem que saber que você é, não o que você pensa, não o que aquilo que os outros pensam, não o que você faz, você é o que Deus pensa de você e planejou para a sua vida. Irmãos, devemos proteger a vida humana no ventre materno. A igreja não pode ficar calada diante de uma sociedade que cada vez mais incentiva e pratica o aborto. Não é uma questão política, não é uma questão ideológica, é uma questão bíblica. Os políticos podem usar os discursos falsos, mas nós não podemos entrar na onda, nós temos que firmar as nossas posições nos princípios da palavra de Deus. Amém? Devemos compreender a gravidez de risco e apoiar mães em sofrimento. Eu já acompanhei gravidez de adolescente. É um sofrimento. Então, os adolescentes estão aqui, segura o tchan, espera. Não queime etapa. O sexo é poderoso e o sexo, quando praticado fora dos princípios de Deus, só traz sofrimento. É antecipar sofrimento. Mas essas pessoas precisam ser amadas. Errou, errou. E a gente tem que entender que muita gente quer jogar pedra, né? Como diz lá, joga pedra na geni. Joga pedra na geni. Jesus não, Jesus diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vá. Vá. E não peques mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar o último hino. Amanhã à noite, no Conexão, eu vou continuar falando sobre esse assunto. Ele é meu e teu Senhor.